Os raios são um dos fenômenos mais bonitos que existe, mas é claro, eles são bonitos a partir do momento em que você está vendo eles de longe. E eu lembro quando eu era criança, que eu ficava ouvindo aqueles trovejos e tudo, eu perguntava para meus avós o que era aquilo. Eles sempre me falavam que eram pessoas em cima das nuvens arrastando os móveis. Eu ficava imaginando o tamanho que esses móveis poderiam ser. Só que aí você cresce, você vai estudando e você vai descobrindo como que as coisas funcionam. Daí eu queria perguntar para vocês agora, vocês sabem como é que os raios surgem? O que são os trovões? O que são os relâmpagos? E o para-raio? Será que ele realmente atrai os raios? Bem, vamos conversar sobre isso um pouquinho? Fala pessoal, meu nome é Felipe, apresentador aqui do canal Ciência de Valor. E bem, para a gente começar a entender como é que os raios surgem, a gente tem que entender primeiro como que as nuvens se formam. E o Sol, ele irradia um calor muito grande para a superfície da Terra. E esse calor faz com que as águas evaporam. E sim formam uma corrente de ar úmida que sobe até o céu e há a formação das nuvens. E nessa altura que as nuvens estão, a temperatura ela pode ser muito baixa, fazendo com que as gotículas de água ali dentro das nuvens formam granitos. E ao mesmo tempo que há essa formação de granitos, há gotículas de água ainda também presente ali dentro das nuvens, tem uma passagem de corrente de ar muito grande lá em cima. E essa passagem de ar que ocorre lá em cima faz com que as partículas de água e os granitos comecem a se chocar uns com os outros. E esse choque, devido ao atrito, faz com que surjam cargas elétricas presentes ali nas nuvens. A concentração de cargas pode ser tão grande que faz com que haja uma diferença de potencial ali. E quando você tem essa diferença de potencial, você forma pequenos circuitos, ou grandes circuitos, ali dentro da nuvem. Então pode haver descarga elétrica ali dentro, raio dentro da nuvem. E se tem nuvens vizinhas ali, uma do lado da outra, e ambas ou todas elas com cargas elétricas concentradas, pode haver que haja descarga elétrica entre as nuvens. E a mesma coisa acontece com a nuvem e o solo. O acúmulo de cargas elétricas ali dentro da nuvem, principalmente na sua parte inferior, e o acúmulo de cargas elétricas ali na superfície do solo, pode fazer com que haja uma diferença de potencial tão grande que seja capaz de vencer a resistência do ar. E por vencer essa resistência do ar, há a descarga elétrica. E aí surge o raio. Mas uma pergunta que muitos fazem: será que o raio pode cair duas vezes no mesmo lugar? Então, para a gente entender isso, primeiro a gente tem que pensar que o caminho que o raio faz da nuvem até o solo tem o efeito que é de expandir o ar ali naquela trajetória. E essa expansão do ar ela é tão rápida e tão forte que surge o trovão. Só que esse caminho ele fica muito aquecido e essa expansão do ar faz com que haja uma trajetória com uma resistência bem menor do que ao redor dela. Por essa razão é mais provável que haja outro raio percorrendo o mesmo caminho para ele ter uma resistência menor do que ao redor. Então sim, o raio ele pode cair duas vezes no mesmo lugar, é até provável que isso aconteça. Só que existe um caso raro também, que o raio pode cair até 7 vezes naquela pessoa que não deixar o like nesse vídeo. Brincadeiras à parte, pessoal, mas deixa o like, se inscreve no canal, acompanha a gente no nosso Instagram também, vou deixar nos comentários fixados aqui o link, beleza? E será que o para-raios realmente atraem os raios? Então, lembra que eu falei para vocês que a diferença de potencial entre a nuvem e o solo tem que vencer a resistência do ar? Quanto menor a altura entre a nuvem e o solo, essa distância, na verdade, entre os dois, menor vai ser a resistência do ar. Por essa razão, é preferível que o raio atinja locais mais altos, como árvores e edifícios. Porque as cargas ali do solo, elas tendem a se concentrar nesses locais mais altos, elas conseguem mover até eles. Então é por essa razão que existe uma preferência do raio atingir locais mais altos. E por essa mesma razão, a gente instala os para-raios nos locais mais altos. Em prédios, igrejas, a função dele é simplesmente interceptar o raio e levar ele de forma segura até o solo, onde pelo sistema de aterramento ele vai dissipar toda a descarga elétrica. O raio que caiu ali naquele para-raio, ele já ia cair naquela região, ele não caiu ali porque foi atraído pelo para-raio, ele já ia cair ali. E também é muito importante entender que mesmo locais que tenha o sistema de proteção contra descargas elétricas, que é o para-raios, é um local que ele não é 100% protegido de um raio. Existem muitos locais aí que tem para-raios e o raio acaba caindo em outro local de muito perigo ali, entendeu? Ou seja, o para-raios ele não vai garantir 100% da proteção.
E outro fator que colabora também para raios é o poder das pontas, ou seja, a carga ali no solo, ela vai se concentrar na ponta do para-raios lá em cima. Isso também faz com que o raio tenha preferência por cair ali no para-raios. E o material condutor contido no sistema de proteção contra descargas elétricas, ele tem uma resistência muito baixa, o que colabora também da descarga elétrica querer percorrer aquele caminho. A corrente elétrica sempre vai preferir o caminho de menor resistência. Então, quando alguém falar para vocês que o para-raios atrai o raios, você pode corrigir a pessoa e falar com muita confiança. Não, o para-raios não atrai os raios. A função dele é interceptar o raio e ele vai levar a descarga elétrica de forma segura até o sistema de aterramento onde vai se dissipar. E é por essa razão que quando tiver um tempo chuvoso, tiver caindo muitos raios, você não pode estar em um campo aberto, como em pastos e em campo de futebol, porque você vai estar sendo para-raio daquele local. E é muito importante também que nessas mesmas condições de tempo, você não pode ter em mãos alguma coisa que esteja conectada à tomada, porque pode acontecer de um raio cair no sistema de distribuição ali da rede e haver uma corrente elétrica, um surto ali de corrente que vá até a sua casa. Existe sim esse risco. Tá, a gente falou dos trovões, a gente falou dos raios, mas e os relâmpagos? Os relâmpagos nada mais são do que o feixe de luz emitido pelo raio. Você consegue calcular o tempo do relâmpago para o trovão, você consegue estimar a qual distância o raio caiu de onde você está. Porque o relâmpago, ele é visto primeiro porque a velocidade da luz é muito superior à velocidade do som.